Olá, a paz do Senhor. Eu sou Rosângela Mendonça, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus do Gama Oeste, a DGO. Dentro da igreja, eu faço parte do Ministério de Mulheres e dentro do Ministério de Mulheres nós temos um grupo de oração de mães que oram. Nesse grupo, nós intercedemos umas pelas outras, nós clamamos umas pelas outras, oramos por necessidade de filhos, de parentes. E dentro desse grupo também nós ministramos, nós temos palavras de reflexão, palavras de exortação. E hoje eu quero trazer uma palavra para nós mães que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 1 e 2. E eu vou ler aqui a palavra de Deus nessa passagem. Diz assim, palavras do rei Lemuel de Maassa, conselhos de uma mãe. Palavras do rei Lemuel de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe. Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Nós vemos aqui um exemplo de uma mãe que assumiu a tarefa de instruir o seu filho, e não era porque aquele filho era rei que ela se descuidou de outras áreas na sua vida. Não era porque aquele filho, digamos que já estava no caminho, já estava encaminhado, era um rei. Não era por conta disso que ela não se preocupou com outras questões na sua vida. Essa mãe, ela orientou e ela orou, eu acredito assim, em todas as áreas, por todas as áreas da vida deste filho. Lemuel significa dedicado a Deus, ou seja, foi uma criança que foi consagrada a Deus, ela foi oferecida a Deus. A mãe de Lemuel, ela foi uma mãe que se preocupou, que orientou e que com certeza orou a Deus pelo seu filho, e os seus ensinamentos ficaram registrados na mente desse filho. Essa mãe, ela fez o que Provérbios 22, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim, fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar e quando estiver velho não se desviará, ou seja, não se esquecerá dele. E ele não só se esqueceu, o rei Lemuel não só se esqueceu, como também fez questão de registrar essas palavras tão importantes foram para ele esses ensinamentos. E hoje eu quero falar para você, mãe, para você que ora, pelos seus filhos, que ora pelos nossos jovens, as nossas crianças. Eu quero falar da importância de orarmos também pela identidade dos nossos filhos. E como a palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes, ela corta dos dois lados, tanto para quem ministra, como para quem é ministrado. Hoje eu quero falar para você orar pela identidade do teu filho, mas primeiramente para a tua identidade, para o teu papel de mãe, de intercessora, de alguém que clama por esse filho. Então, essas palavras primeiramente são para vocês, mães, e depois que a gente tiver acolhido, recebido isso, a gente vai passar isso também pelos nossos filhos. No nosso desafio dos 40 dias de mães que oram, no segundo dia, a Adriana de Paula nos traz a necessidade de orarmos e de reconhecermos a nossa identidade. Ela nos orienta a nós nos reconhecermos quem nós somos em Cristo. Quando nós não entendemos ou não reconhecemos a nossa identidade, nós saímos da posição que Deus planejou para nós e isso nos traz consequências ruins, pois a gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mais à frente no desafio, a Adriana de Paula também nos orienta a orar pela sexualidade dos nossos filhos. Então, assim, será que a gente já tem se colocado nesse papel de orarmos pela nossa identidade, primeiramente, sabermos quem nós somos, da autoridade que Deus nos concedeu, e também orarmos pela identidade dos nossos filhos, orarmos pela sexualidade dos nossos filhos. E às vezes você pode perguntar assim, mas e por que isso? A questão, meus irmãos, é que nós estamos num tempo onde o inimigo quer confundir a mente dos nossos filhos, a nossa mente também, ele procura confundir
com sofismas e filosofias pervertidas. Nós estamos numa época onde ouvimos falar tanto em crise de identidade e por conta disso há necessidade de sabermos quem nós somos em Deus, de sabermos o que a palavra diz ao nosso respeito, de aprender a guardar a palavra de Deus no nosso coração para a gente poder aprender a resistir o dia mal, para podermos resistir às ciladas do inimigo, para sabermos o que Deus quer e o que Ele espera de nós. Nós devemos também saber orientar os nossos filhos a entenderem quem eles são em Cristo. Nós só temos crise de identidade quando nós não estamos seguros em relação a nós mesmos quanto à palavra de Deus. E o inimigo, ele não brinca. Ele lança em nossas mentes, nas mentes dos nossos jovens, dos nossos filhos, sofismas. E o que são sofismas? Sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, ao engano. Sabe aquela coisa assim, que parece que é bacana, que parece que é legal, aquela coisa tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Então o inimigo, ele tenta lançar esse sofisma para nos enganar, né? E quem que é esse enganador? Apocalipse 12 diz que o diabo é o enganador. Ele tentou enganar até mesmo Jesus, porém Jesus, ele tinha a palavra guardada no coração, por isso ele não vacilou. Eu tenho um texto aqui que é maravilhoso para essa situação. Eu vou ler na Bíblia a mensagem em 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 3 a 6, que diz assim: o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o cristão não vive nem age desse modo. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas são para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus e encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo o impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas não são estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. E que ferramentas é essas? Que armas são essas? A palavra de Deus é a nossa arma. É a palavra de Deus, é com ela que a gente vai poder conseguir sair, nos livrar de todas as artimanhas, de todas as ciladas que o inimigo venha tentar lançar na mente, não somente na nossa mente, mas na mente dos nossos jovens que ainda estão imaturos, que ainda estão inseguros. Por isso, há necessidade de nós orarmos pelos nossos pequenos, pois eles são vulneráveis. E não somente orar, mas também saber orientá-los. Precisamos aprender a como orientar os nossos filhos em situações que a gente entende que não está favorável, que não é a vontade de Deus na vida deles. E às vezes você pode pensar assim, mas eu não sou capaz, mas eu não tenho conhecimento nessa área, me falta sabedoria. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, pois Ele dá livremente de boa vontade. Peça a Deus e Ele lhe concede. Sabedoria, meus irmãos, e muitas vezes não para lidar diretamente com aquela questão, mas até para pedir orientação. Deus dá sabedoria para a gente poder pedir ajuda. Então, Efésios 6,18 diz que nos orienta a gente a orar em todas as ocasiões. E quando eu leio essa passagem, eu entendo que a gente deve orar por tudo, por tudo. Filipenses 4,6 diz assim, Paulo nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo, que devemos apresentar a Deus tudo. E ele diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E tudo é tudo, inclusive sobre a identidade, inclusive sobre a nossa própria identidade e sobre a identidade dos nossos filhos. Porque por conta dessa questão de crise de identidade. E o que é uma crise de identidade? Nós entendemos crise como uma dificuldade que se esteja passando, uma situação complicada. E identidade é um conjunto de características
próprias e exclusivas com as quais se pode diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos, etc. Então a gente pode dizer que crise de identidade é uma dificuldade em se reconhecer na sua própria identidade, em suas características. E isso é muito mais comum em jovens, pois eles ainda estão se constituindo e os pais devem e precisam ajudar, né, como já falamos, nessa etapa da vida dos nossos filhos. E quem que é o pai da crise de identidade? Quem é que pensou ser uma coisa que ele não era e deu com os burros na água, como diz o ditado? Lá em Isaías, no capítulo 14, o versículo 13 e 14 diz assim: E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é o pensamento do diabo. É o pensamento do enganador das nossas almas. E qual que foi a consequência disso? Em seguida, no versículo 15, diz assim: Mas nada disso conseguiu. Em vez de subir, você caiu. Apocalipse, no capítulo 12, diz que ele perdeu o seu lugar no céu. E hoje, mais do que tudo, esse inimigo, esse enganador, esse criador de sofismas, ele tenta lançar confusão. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, diz que o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. É aquela coisa, parece que é bom. É o denorex espiritual. Parece que é bom, mas não é. Vem com uma fantasia, um engano. E nós só temos crise de identidade quando a gente não reconhece quem nós somos mesmo, quando nós não estamos seguros sobre nós mesmos. Em João, no capítulo 1, versículo 19, os judeus eles procuravam saber quem era João Batista. João Batista estava correndo uma fama que João Batista estava batizando e eles chegam para João Batista e perguntam: quem és tu? És tu Cristo? És tu Elias? És tu um profeta? E João respondia: não sou. E de forma bem firme, baseado na palavra de Deus, ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como está escrito lá em Isaías 40. Ou seja, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia quem ele era na palavra de Deus, ele não se deixou levar. Ele podia ficar encantado, nossa, estão me confundindo com Cristo. E ele podia ter enveredado por essa artimanha do inimigo, de se achar quem ele não era. Ele permaneceu firme na palavra de Deus, sabendo quem ele era. Quando o anjo também apareceu para Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, e anunciou que ela seria a mãe de Jesus, ela não se assustou, pois ela era uma mulher e conhecia a palavra de Deus. Ela era uma mulher que era conhecedora do que dizia lá em Isaías, no capítulo 7, que diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel. E sabe, Maria era jovem. Nós devemos orientar os nossos jovens para que fiquem firmes na palavra de Deus. Devemos dizer a eles o que a própria palavra diz sobre sobre eles. A palavra diz sobre os jovens lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês já venceram o maligno. Salmo 119, no versículo 9, fala assim: como pode um jovem manter a sua conduta? E a resposta vem em seguida: vivendo de acordo com a tua palavra. Quando conhecemos de fato a palavra de Deus, não só jovens, minhas irmãs, mas você, mãe, você cristã, você temente a Deus. Quando nós conhecemos de fato a palavra de Deus e sabemos quem é Deus em nossas vidas, nós não abrimos mão de ser o que Ele espera de nós. Nós temos uma identidade e não podemos deixar de ser quem somos por vergonha, por medo, por modismo. Hoje o mundo lança umas modas, uns modismos, umas coisas tão mundanas, tão contrárias à palavra de Deus. Então a gente precisa aprender a permanecer firme na palavra de Deus.
quando estamos firmes, nós não nos revoltamos, mas nós nos sujeitamos, permanecemos firmes e Deus honra. A Bíblia diz que Deus habita em 2 lugares, no alto e sublime céus e no coração contrito, ou seja, no coração voltado para Ele, no coração humilde. Nós temos vários exemplos de jovens na Bíblia, e não só na Bíblia, nos dias de hoje também, mas na Bíblia fica registrado, você pode ir lá procurar, que foram fiéis à palavra de Deus, independente das circunstâncias. Em 2 Reis, no capítulo 5, nós temos a história da escrava de Naamã, uma menina muito jovem que foi arrancada da sua família, que foi arrancada do seu país e que servia como uma escrava, mas por dentro ela era livre, ela tinha amor, ela tinha fé no seu coração, porque ela sabia quem ela era em Deus. Apesar de toda a circunstância, ela não se revoltou, ela permaneceu firme. Jesus também na tentação, após o batismo, ele foi para o deserto e ele jejuou 40 dias e o diabo tentou se aproveitar do momento de que, digamos que ele estava mais sensível, mais fraco, ele estava com fome e ele tentou colocar dúvida sobre quem era Jesus. Ele diz lá, se tu és o Filho de Deus. Olha o sofisma aí, olha o diabo tentando lançar dúvida sobre o próprio Jesus. E ele não ficou, ele não se deixou vencer com a primeira derrotada, não. Ele tentou barganhar com Jesus, ele fala assim, olha, tudo será teu, tudo será teu. Imagina, Jesus vem para tomar posse de tudo e o diabo agora está dando para ele de mão beijada. Mas sabe, Jesus permaneceu firme. Porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele sabia como ele deveria agir, ele não ouviu essa barganha. Às vezes a gente escuta coisas que parecem, nossa, vou encurtar o caminho. E às vezes não são coisas de Deus, minha irmã. O diabo também tentou incitá-lo negativamente sobre o amor de Deus. Se Deus amasse ele de verdade, isso é lançar sofisma, ilusão da verdade. Olha, minha irmã, começa por você essa questão de firmar a sua identidade em Deus, começa por você, acredite na sua autoridade de mãe, na sua autoridade de intercessora, creia no poder da sua oração pelo seu filho, pelo seu neto, pela sua casa, pela sua família, pelo seu país. Não acredite nas mentiras que o diabo lança na sua mente, como se você não fosse digna, como se você não fosse capaz. Minhas irmãs, a palavra nos garante que nós somos justificadas. Romano 3 diz que fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, diz que nós somos sacerdotes reais de Deus. Nós não precisamos de intercessores, nós não precisamos de ter alguém que interceda. Nós podemos diretamente ir até Deus. Nós precisamos aprender a ensinar isso aos nossos jovens. Primeiramente, que isso seja acolhido dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento. A gente precisa aprender, ensinar os nossos jovens a não desprezar a palavra de Deus, não desprezar os começos. Às vezes está difícil, como para Davi. Sabe, Davi começou como um pastor de ovelhas. Era um trabalho indigno, não era um trabalho louvável. Não era algo que na época as pessoas se vangloriassem. Mas ele não rejeitou os seus começos. A Bíblia também, a gente também precisa aprender, não só para nós, eu repito, para os nossos filhos também, mas a gente precisa aprender a não desprezar o que a gente tem hoje, como Esaú. Esaú desprezou o direito à primogenitura dele. A gente também precisa aprender a não estar brincando de ser crente. Sansão ficou brincando de ser crente. E o diabo, ele não está brincando de ser o nosso inimigo, não. Ele leva isso a sério. Ele procura uma brecha. Ele procura poder acabar com você. Ele é sujo. Ele quer uma brecha. Ele quer entrar num buraquinho que seja. Ele é muito pequeno. Mas ele está derrotado na sua vida pelo sangue de Jesus Cristo. E se você crê nisso aí, agora você diga um amém, um glória a Deus. Para isso, a gente precisa só entender que a gente está firmado numa rocha.
eu tenho que saber isso. Não permita, minha irmã, que o inimigo lhe roube a sua paz, não permita que ele lhe acuse. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Não despreze quem você é. Não despreze o que a palavra diz que você é. Você quer ir para lugares grandes, você quer ir para lugares altos. Seja fiel no pouco. Seja fiel onde você está. Não despreze os seus começos. Quando você perde, o que você despreza, mas você multiplica o que você valoriza. A tua realidade hoje, a realidade do teu filho, não determina quem você vai ser amanhã, não define. Sabe? A gente às vezes olha para aquele filho que às vezes não está querendo nada, que não está querendo estudar, não está procurando um trabalho, e você pensa que isso define o que ele vai ser amanhã. Não aceita isso não, minha irmã. Não, sabe, primeiramente, Pedro foi um covarde. E olha quem foi Pedro depois, o filho pródigo. Ele saiu, gastou tudo, esbanjou tudo. E olha quem ele se tornou depois, o filho amado, quando ele reconhece. Então, minha irmã, a situação de hoje não define quem você vai ser amanhã. Creia num Deus que pode todas as coisas. Olha para Cristo, Jesus, um crucificado. Que morte horrorosa, que morte vergonhosa. E olha quem Jesus é hoje, porque ele se sujeitou. Aquela situação não definiu quem Jesus se tornaria. Creia no poder de Deus, creia no poder da tua oração, a quem tudo pode. Para quem você está pedindo? Não é para mim não, né? Mas é para um Deus que tudo pode. A Bíblia fala em Efésios 3, no capítulo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E olha que a gente tem a mente bem fértil, mas Deus é capaz de fazer muito mais. Precisamos ir na Bíblia e procurar o que Deus fala de nós. Olha o que a Bíblia diz, o que a gente é lá em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Pensa, assume essa identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, o meu filho é filho de Deus. Pregue a palavra para Deus, pregue a palavra para o teu filho. Quando você for orar, ore a palavra, declare a palavra na tua oração. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 1 João, capítulo 1, o capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, amados. Agora somos filhos de Deus. E é isso, minhas irmãs, é isso que a gente deve falar com os nossos filhos, é isso que a gente deve declarar sobre os nossos filhos quando a gente estiver intercedendo por eles. Não fala assim, aquele não sei o quê, aquele perdido, aquele incrédulo. Não, aquele filho de Deus, aquele que o Senhor morreu, que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo está lá fazendo a obra. Creia, minha irmã. Faça como a mãe de Lemuel. Ore por todas as áreas da vida do teu filho. Ore pela identidade do teu filho. Ore pela sexualidade do teu filho. Creia que você pode. Porque você tem um Deus que tudo pode. Não creia no que você está vendo agora, mas creia no que você vai ver amanhã. A Bíblia fala que a fé é a certeza de coisas que não aconteceram ainda. Creia nisso, declara. Quando você for orar, Pai, eu creio no meu filho, um filho diferenciado dessa geração que está por aí, sabe, um filho íntegro, um filho obediente à palavra de Deus, um sacerdote, um ministro da tua palavra. Ora sim para o teu filho, ora sim com a tua geração. Creia no poder da tua oração, aquele que tudo pode fazer. Eu agradeço a oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.